Senhor Jesus. Amém, queridos irmãos. Hoje nós vamos desfrutar da quarta-feira da terceira semana do Alimento Diário, que tem como título A Perseverança da Esperança. E o ler com oração da quarta-feira está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, que diz assim: Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. E o título da quarta-feira é: Pela fé temos acesso às riquezas de Deus. A fé pertence à dimensão espiritual, e o homem terrenal, desconectado de Deus, tem uma percepção de mundo a partir do que é físico e psicológico, vivendo limitado pelo tempo e espaço e pela esfera psicológica. Mas Deus deseja conceder ao homem uma faculdade maior, a espiritual. Ao crermos no Senhor Jesus, a fé objetiva entra em nosso coração e se torna nossa fé subjetiva. Dessa forma, o homem consegue sair da esfera física, material e sensorial e passa a ter acesso à dimensão das coisas de Deus. Hebreus registra que a fé é a certeza de coisas que se esperam. Isso está em Hebreus capítulo 11, versículo 1, parte A. A palavra certeza em grego é upostasis, que em português é hipóstase. Essa mesma palavra hipóstase aparece em outro versículo e foi traduzida para o ser de Deus, a substância de Deus. Assim, a fé torna real as coisas de Deus, a substância de Deus. Por isso usamos a palavra substantificação. A expressão substantificar significa tornar real a substância de Deus, a qual é intangível para o homem material. Mas nós que cremos temos acesso às coisas de Deus, pois a fé também é a convicção de fatos que se não veem. Isso está em Hebreus capítulo 11, versículo 1, parte B. O mundo visível é limitado, mas o mundo invisível, onde Deus está, é eterno. Antes de crer no Filho, não tínhamos acesso às coisas invisíveis da esfera de Deus. Contudo, pelo simples fato de crermos no Evangelho, a fé entrou em nosso coração e gerou em nosso interior a faculdade que nos dá acesso às coisas espirituais, às coisas celestiais e às coisas invisíveis de Deus. Ó Senhor Jesus! Quando recebemos o Senhor Jesus, a fé é gerada dentro de nós. Aleluia! A fé é a porta de entrada para termos acesso a todas as riquezas de Deus, que é rico para com todos os que invocam o seu nome. Todo aquele que foi regenerado no Espírito, que nasceu de novo, foi reconectado com Deus, e por meio de invocar o nome do Senhor, tem acesso às riquezas de Deus, à sua vida e natureza. Uma vez que nascemos do alto, não devemos mais viver uma vida miserável, apegada às coisas terrenas. Há um Espírito dentro de nós que nos dá acesso às coisas de Deus. No Espírito, estamos reconectados com Deus e podemos encher-nos de sua vida e natureza. Assim como uma planta dispensa a seiva a seus ramos, Deus, que é amor, também deseja dispensar-nos suas riquezas, sua essência e seus elementos santos e divinos. Quanto mais nos enchermos das riquezas de Deus, invocando o nome do Senhor e acessando o portal da fé, mais seremos constituídos com seus elementos, com sua substância, que é amor. Deus não tem um depósito de amor. Ele mesmo é amor. É exatamente desse amor verdadeiro que o ser humano precisa. Muitos irmãos servem ao Senhor como comportores dinâmicos, como missionários, indo às ruas para pregar o Evangelho do Reino. Eles oram pelas pessoas e disponibilizam os livros espirituais, enriquecendo-as com os elementos de Deus e tirando-as da miséria espiritual, da angústia, da aflição e da exaustão a que estão sujeitas.
No mundo, as pessoas estão desconectadas de Deus. Por isso, a vida do homem, seu casamento e sua família entraram em colapso. Mas podemos ajudar as pessoas, reconectando-as com Deus e ensinando-as a receber Cristo como cabeça. Pelo fato de não ter a vida de Deus nem ser governados por Ele, as pessoas estão vivendo em desordem. Elas são como ovelhas perdidas em busca do bom pastor. Louvado seja o Senhor, pois Deus está buscando essas ovelhas para o seu rebanho. Graças aos comportores, as pessoas têm encontrado o que mais precisam, o amor, que é o próprio Deus. Não é o amor eros, o amor carnal, nem o amor meramente filéu, o amor fraternal, mas a fonte de todo o amor ágape, o amor de Deus. Esse amor entrou em nós quando nosso espírito foi regenerado e está gerando mais amor em nosso interior. Quanto mais formos saturados da vida e da natureza de Deus, mediante o desfrute da palavra fundamental e da palavra profética, mais nos encheremos da essência divina, passando a trabalhar intensamente em favor das pessoas, ajudando-as como pais a seus filhos, com labor de amor e suportando fadigas e aborrecimentos. Louvado seja o Senhor. Pergunta: como podemos ter acesso à dimensão espiritual das coisas de Deus? Amém, amados irmãos? Aleluia por essa quarta-feira, não é? E o título do alimento diário de hoje é Pela fé temos acesso às riquezas de Deus. Amém? Ó Senhor Jesus, amados e graças ao Senhor, um dia eu e você cremos no Senhor. E por ter crido no Senhor, recebemos a fé objetiva. Senhor Jesus, e quando essa fé objetiva entrou em nós, ela se tornou a fé subjetiva, porque passamos agora a desfrutar as coisas espirituais, as coisas relacionadas a Deus. Louvado seja o Senhor. Antes eu e você só desfrutávamos do que é físico, né? Só tínhamos contato com aquilo que é físico. Mas hoje, por termos a fé e por desfrutarmos do próprio Cristo, temos acesso ao Senhor Jesus, à esfera espiritual. Louvado seja o Senhor. Lá em Hebreus 11, versículo 1, diz assim, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Ó Senhor Jesus, a palavra certeza, amados, no grego significa upóstasis e em português significa hipóstasis. Ó que maravilha! Ou seja, significa para nós em português o ser de Deus ou a substância de Deus. Ou seja, para nós hoje, o próprio Deus amado, ele está substantificado. Ou seja, eu e você hoje podemos desfrutar do próprio Deus, podemos desfrutar de suas riquezas. Aleluia por isso. Lá em Romanos 10, 12, diz que ele é rico para com todos os que o invocam. Ou seja, para todos os que o chamam, ele é rico. Por isso nós podemos desfrutar de suas riquezas. E quanto mais invocamos o Senhor, nós somos salvos. Fala lá no versículo 13. Amados, nós somos privilegiados por ter se invocar tão acessível em nossa presença. Ó Senhor Jesus! Por outro lado, queridos irmãos, há tantas pessoas ainda que desconhecem a fé, tanto objetiva como subjetiva. Desconhecem o Senhor Jesus de maneira prática e simples como nós conhecemos. Por isso que eu e você temos a missão, a comissão dada pelo Senhor para levar até elas a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus! E dessa forma, elas que hoje não têm um pastor, né, para levá-las para pastos verdejantes, como nós temos, como falando no Salmo 23, elas vão passar a ter quando também crerem nesse Senhor maravilhoso. E elas também vão passar a desfrutar das riquezas de Deus, invocando o Senhor mais e mais junto conosco. Por isso, amados, não vamos perder tempo em toda e qualquer oportunidade que tivermos, com os nossos amigos do trabalho, com os nossos vizinhos. Vamos falar para eles dessa pessoa maravilhosa, que é o Senhor Jesus. Mas dessa forma, vamos estar fazendo a vontade de Deus, amém? Que é pregar o evangelho para as pessoas e tirando elas desse mundo perverso. Amados, que nessa quarta-feira você possa desfrutar do Senhor mais e mais.
e levar a fé para as pessoas. Amém? Louvado seja o Senhor. Que nessa quarta-feira você possa desfrutar bastante do Senhor. Aleluia!